Está em andamento no Brasil o calendário vacinal da bovinocultura. Vamos saber os pontos de atenção desse calendário na minha conversa de agora ao vivo com o professor nas áreas de virologia veterinária, imunologia veterinária e de doenças infecciosas dos animais da Universidade Federal de Lavras, o professor Christian Hirsch. Professor, seja bem-vindo com a gente. Primeiramente, um bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Felipe, a você e a todos que nos acompanham aí. Uma satisfação recebê-lo aqui, professor. Professor, hoje o Brasil tem um calendário de imunização bem estruturado. Qual o objetivo de um calendário como o que temos hoje aqui em vigor no Brasil? Sim. É importante a gente deixar claro que quando a gente fala de calendário nacional, né, esse calendário ele se atém às doenças que são oficialmente controladas pelo Ministério da Agricultura. Atualmente, né, dessas doenças que são passíveis de vacinação e que estão contempladas oficialmente, a gente só tem, então, a vacinação contra a brucelose, né? E essa ocorre ao longo de todo o ano. A vacinação contra a raiva, mesmo assim, dependendo do estado, ela pode variar, né? Antigamente, nós tínhamos a vacinação de febre aftosa, que hoje não é mais praticada. Então, não existe um calendário fixo, com datas fixas, para a vacinação dos bovinos. Então, existe uma variação, né, de acordo com a região, como cada região segue, de repente, aí um calendário próprio para a sua realidade ali, né? Algumas vacinas, inclusive, são aplicadas em alguns estados como obrigação, em outros estados não. Então, é preciso ficar atento ao calendário, digamos assim, regional, né? É isso? Exatamente. A questão é que, quando se fala das doenças oficialmente controladas, que são a brucelose e a raiva atualmente, né? Então, a brucelose, ela não tem uma data fixa, porque ela deve ser aplicada em todas as fêmeas bovinas, exclusivamente fêmeas, entre 3 meses de vida e 8 meses de vida. Tá? Então, como obviamente os animais chegam nessa faixa etária a todo momento, né? Então o Brasil tem aparição de bovinos o ano todo, né? Então isso vai depender daquele momento. Cabe ao amigo produtor, né, solicitar junto a equipes de vacinação habilitadas pelo Ministério da Agricultura, fazer a vacinação dessas fêmeas quando atingirem a idade adequada. Em relação à raiva, nós temos diferentes situações entre os estados brasileiros, mas a maior parte da pecuária bovina hoje, ela está situada em estados de médio para alto risco para a raiva bovina. E a raiva, ela é uma doença que, uma vez iniciados os sinais clínicos, ela vai matar o animal. Associado a isso, a vacina contra a raiva, ela apresenta baixos custos comparados a outras vacinas, de forma que nós recomendamos fortemente que todos os produtores vacinem pelo menos uma vez ao ano todos os seus bovinos a partir dos 4 meses de idade. Tá? E existem ainda aí algumas vacinas que a gente conhece como vacinas não programáveis, né, professor? Quando o produtor deve optar por fazer uso dessas vacinas? Sim. Nesse tipo de vacina, nós podemos destacar as vacinas para controle das doenças respiratórias dos bovinos, que são especialmente importantes para os produtores de gado de corte em sistema de confinamento, tá? E as vacinas chamadas de vacinas reprodutivas, que visam evitar os problemas reprodutivos associados a certos patógenos que acometem os bovinos. Bom, esse caso, ele depende de uma avaliação in loco na propriedade. Primeiro, essas vacinas não são as mais baratas do mercado, então temos uma questão aí de relação custo-benefício, deve ser avaliado se realmente é economicamente interessante aplicar essas vacinas. Em segundo lugar,
um veterinário responsável pela propriedade vai indicar, então, os animais que devem ser vacinados. A grosso modo, né, essas vacinas elas devem ser aplicadas, no caso das doenças da reprodução, em todas as fêmeas, de preferência antes da cobertura. Entretanto, dependendo da tecnologia da vacina empregada, do fornecedor empregado, essa vacinação também pode ser feita durante o período de gestação, salvo a situação do animal que se aproxima da aparição. Então, não se deve vacinar nenhuma fêmea 30 dias antes da aparição até 30 dias após a aparição. Com relação à questão respiratória, é muito interessante que, na medida do possível, porque nem sempre o manejo permite isso, mas que todos os garrotes ou bezerros que eventualmente venham a compor lotes de confinamento, que eles sejam imunizados contra as doenças respiratórias, então são vacinas múltiplas, é uma vacina, esclarecendo, com vários agentes, tá? E que seja vacinado esses animais pelo menos 15 dias antes de entrarem nos lotes. Porque a entrada nos lotes representa um fator de risco muito grande para a propagação dessas doenças. Então, quando a gente compõe esses lotes, muitas vezes já vem animais infectados lá dentro e que transmitem a doença, atrasando o ganho de peso do animal e reduzindo a rentabilidade. Tá? Muito bem, professor. Então, para o produtor que está nos assistindo, talvez a dica que a gente possa deixar é que o produtor faça um planejamento do calendário dentro da realidade ali da sua propriedade, logo no começo do ano ali, que ele possa fazer esse planejamento para conseguir o máximo de eficácia da sanidade dentro do seu rebanho, porque a sanidade, né, passa diretamente por esse calendário vacinal eficiente, não passa? Não, a vacina é um grande trunfo da produção animal, assim como também é da saúde pública, né? Porque a doença, uma vez que ela se instala num animal ou numa população animal, invariavelmente ela vai concorrer com o desenvolvimento e a produção daquele animal, pelas energias que o animal precisa ter. Então, isso vai trazer algum tipo de prejuízo, seja uma redução na produção de leite, seja um retardo no desenvolvimento e ganho de peso do animal, e até doenças que vão impactar a reprodução em si, né, inviabilizando tanto a produção de leite quanto a geração de bezerros e bezerras, que são fonte de renda também importante no mercado bovino, né? Eu gostaria de acrescentar, se for possível, né, que apesar da gente ter destacado aí as duas vacinas oficiais, a vacina contra a brucelose e a raiva, atualmente vigentes no Brasil, e também destacado essas vacinas contra doenças que a gente chama de não programáveis, doenças da reprodução e do sistema respiratório, nós também temos algumas outras vacinas que não são controladas oficialmente, porém elas são extremamente necessárias dada a incidência grande dessas doenças. Então eu gostaria de destacar aqui para o amigo produtor, né, não esquecer das vacinas contra as clostridioses dos bovinos, né? Existem vacinas polivalentes aí de bons fabricantes no Brasil, né, que cobrem essas várias doenças chamadas clostridioses. É uma vacinação também mandatória porque muitos animais morrem ou adoecem dessas doenças aí, ok? Bom, para o produtor, então concluindo, ter segurança, o que eu vou vacinar de fato na minha propriedade? Ele tem duas vias importantes, ou consultar o seu veterinário de confiança, ou então acionar os serviços públicos através das instituições de ensino, como é o nosso caso aqui na Universidade Federal de Lavras, assim como grandes instituições de pesquisa, né, e extensão em cada estado. Vamos destacar aqui a Embrapa por ser nacional, né? Mas a Embrapa Gado de Leite e a Embrapa Gado de Corte, elas também têm sugestões muito boas de calendário de vacinação.
Então, esses serviços são gratuitos e o amigo produtor ele pode receber um material de qualidade, seguro, para empregar. Professor, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, passado um pouquinho dessas orientações tão importantes para a nossa audiência e para o principal interessado, que é o produtor que está na outra ponta nos assistindo. Quero desejar aí uma ótima semana e vamos voltar a conversar em breve numa nova oportunidade, professor. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Um abraço.